Ministro do Estado interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, por gentileza. Bem, eu quero cumprimentar meu amigo Eduardo Moura, que passa hoje o bastão da presidência, e também cumprimentar o Alberto Pessina. Tenho certeza que continuará fazendo um excelente trabalho pela associação, exemplo que já vem sendo feito. Quero cumprimentar aqui os deputados federais que prestigiam esse evento, me acompanham nessa viagem e que antecederam aqui nesse púlpito Balestra, Heinz, o André. Cumprimentar o Júlio César, que é o nosso superintendente da Agricultura, o Antônio Flávio, que é o superintendente da Agricultura do Estado. Quero cumprimentar minha equipe que acompanha, o Sérgio Conesa, que debuta, faz sua primeira viagem no Ministério da Agricultura. Cumprimentar aí o Daniel, também sua primeira missão. Cumprimentar o Ronaldo, a Iva. Cumprimentar a mesa, de modo muito carinhoso, especial, e todos os senhores e as senhoras que me acolheram. Minha equipe trabalhou ontem, fez um discurso com números, com os gargalos do setor, trouxe para mim uma série de números que os senhores sabem muito melhor do que nós. E como não vim aqui para ensinar padre a rezar missa, eu preferi falar um pouquinho das perspectivas do que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura, o que nós esperamos desse setor e o que nós pensamos para o futuro desse país. O Brasil já teve maravilhosos momentos de crescimento econômico, de pujança, e também já alternou momentos de crise. Inquestionável que hoje nós passamos por um momento de crise, talvez sem precedente na história do país. Mas a exemplo do que aconteceu no passado, nós vamos superar mais essa fase ruim. E nós vamos superar porque o Brasil é maior do que a crise. Porque o agronegócio brasileiro é maior do que a crise. Nós somos maior do que a crise. E quando nós falamos em crise, esse setor calça a botina e trabalha ainda mais pelo país. E eu chego aqui otimista com o alvorecer de novos tempos, de novos momentos. O presidente Michel Temer, na sua primeira reunião com os ministros, tão logo o governo passou a ser definitivo, deixou claro como iria pautar a sua administração. Falou que nós vamos livrar o país da ideologia que há muito tempo vinha atrapalhando o país e atrapalhando o setor do agronegócio. Disse mais: nós vamos fazer um governo de pacificação. E pacificação significa todos nos unirmos em prol da nação brasileira. Mas todos, sem exceção, movimentos sociais, a sociedade civil organizada terá lugar à mesa. Será ouvida, mas nós não vamos tolerar a baderna e a bagunça. E disse mais: o governo deixará de ter ilhas e trabalhará em conjunto pelo bem da sociedade. E isso já tem gerado frutos positivos. No domingo nós embarcamos nosso primeiro container de carne para os Estados Unidos. Recentemente tivemos o nosso status de segurança sanitária equivalente àquela nação. E isso, muito mais do que abrir aquele mercado, significa abrir vários outros mercados internacionais onde os Estados Unidos é referência. E na agricultura, como o ministro Blairo Maggi sempre diz, ministro Blairo Maggi, que foi governador do estado de Mato Grosso, é um grande empresário da produção rural,
e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo desde o ano de 2002, ele sempre diz, seja na administração pública ou na administração privada, nós temos que ter foco, temos que ter objetivo, temos que saber aonde nós queremos chegar. E o Ministério da Agricultura hoje sabe aonde quer chegar. Nós queremos passar de 7% para 10% do mercado internacional. Isso significa 30 bilhões de dólares na economia brasileira, gerando postos de emprego, gerando renda e melhorando a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. E para chegar lá, nós temos que trabalhar muito duro, e é isso que nós estamos fazendo. Ministro Blairo Maggi, desde o dia 30 de agosto, está na Ásia, visitando 7 países, e trará na bagagem muitas notícias boas para o Brasil. Dentre as estratégias para alcançar 10% do mercado internacional, nós lançamos o Agro Mais, que nada mais é do que um plano de modernização, de simplificação, um plano de eficiência do Ministério da Agricultura. E para fazer esse plano, nós não teríamos condições se não houvesse o envolvimento do setor produtivo. Nós chamamos o setor produtivo à mesa e perguntamos: qual é o seu problema? Aonde o Ministério da Agricultura atrapalha o desenvolvimento do setor ao qual você pertence? E depois de ouvir o setor produtivo brasileiro, 315 demandas foram apresentadas. Demandas que significam problemas nas legislações internas que norteiam os procedimentos adotados pelo Ministério da Agricultura. No dia do lançamento do plano, nós apresentamos 69 soluções, que, de acordo com o setor produtivo, representa 1 bilhão a 1,5 bilhão de reais, que sai da mão da ineficiência, que sai da burocracia e vem para a economia formal brasileira. E hoje nós chegamos a quase 100 problemas já solucionados. Queremos, daqui 100 dias, apresentar 290 soluções aos problemas que nos foram apresentados. Agora, se perguntar, deputado Balestra, se algo mirabolante foi feito, não. Apenas nós ouvimos o setor, e o setor nos deixou claro qual era o problema e aonde estava a solução. No exemplo, por exemplo, que eu vou colocar aqui aos senhores, do setor de carne suína, o mundo inteiro exigia menos 18 graus, ou melhor, menos 12 graus no congelamento da carne. O Brasil exigia menos 18. E o setor nos trouxe, por que isso? E foi essa pergunta que nós fizemos aos nossos técnicos. E depois de muita conversa, pasmem os senhores, a resposta que nós tivemos foi que só pode ter havido erro de digitação. Um erro que demorou mais de 2 décadas para ser corrigido, e que nós fizemos agora. E só nessa medida simples, o setor estima quase 250 milhões de reais em economia, de tempo, energia elétrica e de tipos de motores que deveriam ser comprados para atingir aquela temperatura de congelamento. Esse é um exemplo simples de como a burocracia se reinventa e nós precisamos estar atentos. Nós decretamos, o ministro Blairo Maggi decretou o fim da reinspeção nos portos. Reinspeção que levava tempo, era custo para manuseio dos containers, armazenamento. E veja só os senhores, quando o Brasil começou a comercializar, alguns anos atrás, com um determinado país, esse país exigia que o seu fiscal estivesse no momento da embarcação nos portos, deputado Heinz. Lá nos portos, tinha um fiscal desse país que olhava a nossa carga. Ora, nós não deixaríamos um fiscal de outro país inspecionar a nossa carga sem ter um fiscal do Ministério da Agricultura lá.
Então nós colocamos também um fiscal do Ministério da Agricultura para essa reinspeção. Acontece que, passado algum tempo, o fiscal desse país foi embora. Mas como existia o acordo bilateral, nós continuamos a fazer a reinspeção. Alguém teve a brilhante ideia de transformar aquele procedimento numa instrução normativa. E o que era exceção passou a ser regra geral para todas as exportações brasileiras. Isso mostra o quanto a burocracia atrapalha. A burocracia que é típico da administração pública, porque na administração pública tudo deve estar escrito e é assim que ela é organizada. A burocracia virou sinônimo de ineficiência quando ela passa a ser demais, sufocando o setor produtivo brasileiro. O que nós fazemos, o que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura é perguntando aos nossos clientes, que são vocês, que é o setor produtivo brasileiro, o que nós podemos fazer para sermos melhores. E eu vi que um dos escopos desse evento aqui hoje é perguntar aos clientes o que se espera desse setor. E por isso eu quero parabenizar a iniciativa, porque só assim, perguntando aos nossos clientes o que espera de nós, nós podemos avançar e sermos melhores a cada dia. Não há fórmula mágica para a gente destravar o país. O que nós precisamos é de coragem para fazer os enfrentamentos. Como bem foi dito pelo presidente da Federação da Agricultura, nós temos que enfrentar algumas reformas. A reforma trabalhista é uma que há muito tempo nós estamos falando a respeito. Desde o período ainda que estive à frente da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, quando o Blairo foi governador do Estado, nós falávamos o quanto a legislação trabalhista atrapalha o setor produtivo brasileiro. Foram leis antigas e tiveram uma importância, e têm uma importância fundamental para o país, e isso é inquestionável. Só que as regras que servem para proteger o empregador, o empregado, prejudicam o empregador. Aquelas regras que foram criadas para proteger o emprego acabam por desestimular a criação de novos postos destes. E esses enfrentamentos precisam ser feitos com muita clareza, a sociedade precisa participar desses debates. E isso que nós estamos nos propondo a fazer. E eu quero parabenizar cada um dos senhores e dizer, produzam mais, porque nós vamos buscar mercados internacionais para vender o resultado da produção dos senhores. Sem que os senhores façam a sua parte, de nada adiantaria o nosso esforço. Muito nós temos ouvido que se o governo não atrapalha o agronegócio brasileiro, já está fazendo muito. Para nós isso só não serve. Além de não atrapalhar o setor produtivo brasileiro, nós queremos estimular, queremos fomentar o crescimento desse setor. O grande desafio que nós temos para o agronegócio brasileiro é transformar a riqueza, a pujança, em postos de emprego, em renda, em qualidade de vida do nosso povo. E além do mais, garantir alimento de qualidade e barato na mesa de cada cidadão brasileiro. Eu quero agradecer a forma como aqui fui acolhido, agradecer o que cada um dos senhores tem feito pelo Brasil e dizer, a crise já foi. Daqui para frente é trabalho, determinação, e o Brasil espera muito de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigada.